Todos nós sabemos que Jesus existiu. Creio que aqui não haja ninguém que duvide disso. Mas há pessoas por aí que duvidam da existência de Cristo. Dizem que somente a Bíblia é quem diz que Cristo existiu. Há um historiador judeu chamado Flávio Joséfo que, além da Bíblia, menciona a existência do Cristo. Mas para muitos céticos, se alguém, irmão, puder providenciar uma água para mim, o ar-condicionado é terrível comigo. Mas os céticos, alguns acreditam que Jesus existiu, mas não acreditam que ele ressuscitou. Porque não há prova. Como que vai provar que alguém ressuscitou? Eles continuam buscando o túmulo de Cristo. Eles continuam buscando evidências de que Cristo morreu e foi sepultado. Porque para eles é difícil crer que Jesus ressuscitou. E a maior prova de que Jesus existiu e que ele ressuscitou e está vivo entre nós é o testemunho dos apóstolos. Porque, irmãos, pensem comigo, quem ousaria morrer por uma mentira? Quem? Quem ousaria ser jogado no Coliseu, como fazia Nero naquela época, para ser comido por leões? Quem ousaria por uma mentira ter seus braços e pernas amarrados cada um a um cavalo diferente, para ter seus membros desmembrados, para ser redundante, mas ficar inteligível? Quem, irmãos, sabendo que é uma mentira, seria capaz de ir até o fim e ter o seu corpo usado como tocha para iluminar as ruas de Roma? Quem, irmãos, como São João, iria até o fim ser jogado a um tacho de azeite fervente? A maior prova de que Cristo existiu foi o testemunho dos apóstolos. E com isso nós pensamos, amados irmãos, na última ordem de Jesus. Na última ordem de Jesus. Quando ele estava para ascender aos céus, ele chama seus discípulos e diz que todos devem pregar até os confins do mundo. Lucas menciona que a gente deveria ser testemunhas dessa verdade. E pensando, irmãos, nesse texto, eu gostaria de dizer para os irmãos o seguinte: primeiro, quem deve ser missionário? Quem deve? O texto começa dizendo, ide, mas não traz o sujeito. Quem é o sujeito dessa frase, como a gente estuda na escola? Quem é? A quem Jesus se refere como ide? Ali ele estava diante dos seus apóstolos, até então 11, porque Judas havia morrido, e ainda iam nomear o substituto lá na frente. Os 11 apóstolos e mais aquele monte de gente que estava cercando Jesus. Vejam, irmãos, quando Jesus diz ide, ele diz aos apóstolos, mas diz também para nós. O comando final de Cristo para que cada crente seja um missionário é um convite, é uma ordem individual para cada crente. Cada crente como membro do corpo de Cristo. Porque, vejam, irmãos, Jesus passou 3 anos da sua vida, viveu 33 anos até ser crucificado. Passou 3 anos da sua vida formando os apóstolos para conduzirem a igreja após a sua partida. Passou 3 anos da sua vida treinando aquele pessoal para serem treinadores de outros missionários. E quando ele diz para os apóstolos, ide, ele está dizendo, vão e façam outros como vocês. Então a primeira ordem, quem deve ser o missionário? Você deve ser um missionário. Essa atribuição, irmãos, não é apenas da Junta de Missões Mundiais ou da Junta de Missões Nacionais,
ou que a gente conhece muito pela história, a Junta de Richmond, que agora é International Mission Board, né, que eles chamam lá na Convenção do Sul dos Estados Unidos. Não é apenas do missionário, mas cada crente é um missionário na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, na rua. Missionários de tempo integral na sua própria vida. E em segundo lugar, irmãos, nós já sabemos quem deve ser o missionário. E o que faz o missionário? E aí ele responde: faz discípulos. E o que é fazer discípulos, amados irmãos? Os irmãos sabem o que é fazer discípulo? Alguém se aventura? Fazer discípulo é fazer alguém que vai continuar o seu trabalho. É alguém que vai te ajudar a multiplicar o seu trabalho. É alguém que vai levar adiante. Alguém que vai aperfeiçoar aquilo que você fez. Jesus ensinou por 3 anos. Os 12 apóstolos, cujos nomes eu não sei de cor todos. Eu sei que tinham 2 Tiagos. E aí eu lembro daquele ditado, que se um Tiago incomoda muita gente, 2 Tiagos incomodam muito mais. Lembro de Pedro, Barnabé, Bartolomeu, tantos outros. Mas também fez 70 discípulos que ele mandou antes. No meio do Evangelho você lê os 70 que ele mandou para fazer discípulos. Esse tem que ser o compromisso de cada um de nós, de não somente ganhar almas para Cristo. E prestem atenção nisso, irmãos, nós temos uma responsabilidade que é muito maior do que simplesmente sair por aí dando folheto, ou convidando alguém para a igreja, ou orando pela conversão de A, de B e de C. Não, o nosso compromisso com a alma perdida é ganhá-la para Cristo e acompanhá-la para Cristo. É isso que é fazer discípulos. Acompanhar a pessoa, dar assistência material, espiritual, emocional. Não é simplesmente jogar a semente e deixar que ela caia lá e a natureza mesma faça parte dela. Não, se você não plantar, adubar, regar, a planta não cresce. Então Jesus chama você para ser um missionário discipulador. E além de ser um discipulador, o que você vai discipular para essa pessoa? O que você vai ensinar? Você tem que ensinar o Evangelho. E a Bíblia nos diz o quê? Vou citar 2 passagens que os irmãos vão conhecer muito bem, pelo menos eu acho. A primeira é que a fé vem pelo ouvir e ouvir. E depois ainda diz o texto da Bíblia que o meu povo peca porque lhe falta o... Portanto, discipular exige da parte de cada crente preparação, irmãos. Preparação. Você não pode discipular se você não conhecer o Evangelho. Nenhum de nós pode achar que vai sair por aí sem conhecer o Evangelho, que vai dar certo, porque não vai. Porque o diabo diz a Bíblia, conhece a Bíblia, muito melhor do que muito crente. E ele usa a Bíblia para te confrontar, irmão. Vai nessa de que você acha que vai só falar meia dúzia de palavras, o Espírito Santo vai milagrosamente fazer a parte que cabe a você, porque não vai. O Espírito Santo, ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas o instrumento do convencimento é você. E diz a Bíblia que os anjos quiseram fazer essa função, mas a eles não foi dada tal nobre função. Foi dada a nós. Lembro-me, irmãos, de que certa feita eu estava em Macaé, num evento missionário, mas não era a minha vez de falar naquela visita. E aí a senhora disse para mim e para o meu amigo que era missionário também, disse assim: olha, meu marido está chegando aí, vocês se importam de esperá-lo para falar com ele também? Então a gente esperou. Eu não tomei água nem café, porque é essa orientação da época da convenção, para a gente não tomar água nem café.
porque se tomasse água e café, você podia ter um problema com a água ou com o café, essas coisas. Então ele falou, não toma água, não come nada, para não ter dificuldade na saúde. Aí a gente ficou ali aguardando. Quando o cidadão chegou, irmãos, curiosamente o cidadão começou a confrontar o meu amigo com a Bíblia. E aí ele dizia assim, por que eu vou confiar em você se a Bíblia diz, ai do homem que confia no homem? Por que eu vou confiar que você está falando é verdade? E começou. E daí, irmãos, foi para pior. Como faz muitos anos, faz coisa de 15, 20 anos, eu não vou lembrar de tantos detalhes, mas eu lembro de muitos poucos detalhes mais fortes. E eu sei que ele confrontava na Bíblia, o camarada lá falava um negócio, ele pá, na Bíblia de cá. E ele falava de lá e o cara pá, na Bíblia de cá. E aí aquele negócio foi desenvolvendo e o camarada foi ficando nervoso. Irmãos, eu nunca vi aquilo. Eu sei que no final, irmãos, vem umas coisas na mente que é o Espírito que sopra. Aí eu falei para ele assim, cidadão, já que o senhor conhece a palavra, permita-me falar à sua esposa, porque o homem é o cabeça. Então, olha, irmãos, naquele momento, o cidadão ficou calado. Meu colega prosseguiu falando com a mulher e a mulher aceitou Jesus. Mas antes disso, nós levamos meia hora enfrentando um cidadão que tudo que a gente falava na Bíblia, ele confrontava com a Bíblia. E aí os irmãos vão dizer, o que é isso? Só é um, irmãos. Ele conhece a Bíblia mais do que muita gente. Então evangelizar é conhecer a palavra de Deus profundamente. Lembrem de Jesus. Jesus era confrontado pelos fariseus com as escrituras sagradas. Jesus foi tentado 40 dias no deserto. E o que o diabo fazia com Jesus? Tentava-o com as escrituras sagradas. E Jesus respondia também com as escrituras sagradas. Os irmãos pensam que o diabo é rasteiro, que ele é burro? Não é não. Ele é altamente inteligente. Vejamos, então, vamos recapitular. Nós somos missionários, discipuladores, mas precisamos estar preparados para ensinar o que Jesus ensinou. E nessa época, irmãos, eu já tive a oportunidade de falar-lhes num outro sermão, não tinha a Bíblia, pelo menos a parte do Novo Testamento, não estava pronta. Eles iam ouvindo um falar para o outro. Um chegava para o outro, olha, Jesus ensinou isso. E o outro escutava aquilo e falava para o outro, olha, Jesus ensinou isso. E havia a tal da tradição oral. E eles iam passando até que alguém resolveu escrever a vida de Jesus. E mais tarde se tornou a Bíblia. Mas era preciso conhecer. E por fim, amados irmãos, até quando nós devemos pregar? Eu conheço uma turma aí que está citando o apóstolo Paulo dizendo assim, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Já viu gente citar isso? Irmãos, o apóstolo Paulo, quando falou isso, escrevendo 2 Timóteo, estava preso em Roma, na sua segunda prisão em Roma, prestes a ser decapitado. Já tinha acabado para ele, é o famoso Zé Fini, que é C'est fini em francês. Acabou, já tinha acabado, ele não ia sair dali. Acabou a vida de Paulo, ele só estava aguardando ali o dia que iam pegar ele e levar num monte chamado... Ai, Jesus, fugiu o nome agora. É onde hoje está a Igreja Católica, a sede da Igreja Católica é no monte que Paulo foi decapitado. No Vaticano, no Monte Vaticano, ficava na cidade de Roma. Foi lá que Paulo foi decapitado. Estava só aguardando o dia que eles iam pegar Paulo, levar lá e meter a espada no pescoço e vá! Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Já não tinha mais o que fazer. Mas até o último momento ele ainda converteu um carcereiro. E nós, vamos pregar até quando? No texto aqui, irmãos, Jesus diz assim para a gente. E o texto grego tem uma palavra que não está traduzida. E eu disse aqui para os irmãos, parece coisa de palavra minha, mas não é não. Veja bem. Jesus fala, veja bem, eu estou até a consumação dos séculos. Por via de consequência lógica, nós temos que pregar até quando? Até o final das nossas vidas. Nós lemos, a irmã José, por exemplo, pregou e deu o estudo do livro de Joel. No dia de Pentecostes, fazendo remissão ao livro da profecia de Joel, lá diz que Deus vai usar jovens, Deus vai usar idosos, e todos os irmãos serão cheios do Espírito Santo. Portanto,
A nossa missão é até o final da nossa vida, até o dia que ou nós vamos encontrar com Jesus individualmente na nossa morte, ou nós vamos encontrar com Ele coletivamente na sua segunda vinda, que está próxima. Aliás, eu sou do tempo, acho que eu vou ficando velho, a gente vai lembrando de tanta coisa. Eu sou do tempo que não havia um culto que eu fosse à igreja, que alguém não me dissesse, Jesus está voltando. Você ia na igreja todo domingo, alguém dizia, Jesus está voltando, irmãos. Você ia no culto domingo, sempre tinha alguém dizendo que o pecador que não fosse salvo por sua causa, Deus ia requerer o sangue dele das suas mãos. Eu ouvia isso, eu tinha um medo terrível. E a gente parece que vai esquecendo essas coisas. Mas é até a consumação dos séculos. A nossa missão prossegue. Essa atribuição é, irmãos, uma atribuição de vida para você. Agora, sabe qual é a recompensa disso? Versículo 20. E o versículo 20 só faz sentido se você ler o versículo 18. Jesus diz assim, antes de subir aos céus: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, e a esse a quem foi dada toda a autoridade, é Ele que está com você até o final dos séculos. Isso significa que, quando você cuida, e essa expressão, veja bem que não está traduzida, ele fala para os crentes, olha, cuida bem, veja bem do que eu estou te falando, grava na sua mente, eu estou com você. Por quê, amados irmãos? E aí que mora o grande mistério da fé. Aí que mora o grande mistério da fé. Sabe qual é, irmãos? É que você estará protegido por Deus e será usado por Deus em todos os momentos, até quando você não percebe. E é Ele que te dará força, porque você, por sua força e sua vontade, não fará. Nós só fazemos pela ação do Espírito Santo em nós. Se não for pela ação do Espírito Santo na nossa vida, na vida da igreja, na vida de cada crente, não há nenhum resultado no nosso trabalho. Se Cristo não for conosco, não haverá resultado no nosso trabalho. Portanto, cada crente precisa todo dia pedir que Cristo ande consigo, pedir que Ele proteja, que Ele ajude, que Ele renove, para que esse trabalho tenha fruto. E diz o livro de Atos, no capítulo 2, que foi a sequência disso que nós estamos tratando aqui, que no dia de Pentecostes, escrevam bem nas suas mentes, e foram todos cheios do Espírito Santo. Ainda, irmãos, que a gente tem aquela discussão com os irmãos pentecostais, se tinha língua estranha, se não tinha, se era língua assim ou língua assada. Isso aí é uma questão acessória, porque o interessante é que todos foram cheios do Espírito. Porque, irmãos, Jesus nos chama, e Paulo ensina isso na carta aos Efésios, ele nos chama para multiministérios. Uns serão chamados para estar na frente pregando, outros serão chamados, irmã Lucelena, para serem intercessores, outros serão chamados, irmã Sandra, para serem pessoas que vão impor a cura, outros vão ser chamados para ser conselheiros, outros vão ser chamados para o ministério do abraço, para retribuir carinho, mas todos serão cheios do Espírito Santo. E para ser cheio do Espírito Santo, só tendo comunhão com Cristo. E a gente não entende isso, não é técnica, irmãos. Eu posso ser o melhor pregador do mundo em técnica, ser, como diz a palavra, loquaz, falar bonito. E aliás, o pecado de muitas igrejas hoje, quando vão escolher os seus pastores, é achar o cara que fala bonito é o melhor pastor do mundo. Mas se eu não tiver o Espírito, aquilo não é nada. Eu posso ser o melhor tecladista do mundo, o melhor cantor do mundo, o melhor violonista do mundo. Eu posso ser o melhor professor de escola dominical. Eu posso ser, Rodrigo, o melhor profissional que dirige a Kombi, o piloto de Fórmula 1 de igreja. Mas se eu não tiver o Espírito, não adianta nada, irmãos. E Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, que se a gente não tiver amor, e João diz que Deus é amor, aquilo é como um sino que você bate, só faz barulho e acabou. Precisamos atentar, irmãos, que a nossa missão missionária depende do agir do Espírito Santo em nossa vida. Porque é Ele que vai ouvir
a nossa gemido de incômodo. E quando a gente cantou esse hino 447, quantos irmãos não se incomodaram de ouvir isso? Que alguém vai morrer sem ouvir de Cristo e vai no juízo dizer, mas eu não ouvi, Senhor. Quantos de nós nos incomodamos com uma frase dessa? Que tem alguém se perdendo por inação, por preguiça, porque eu, você, somos comissionados. Esse texto fala da grande comissão para falar, pregar a tempo e fora de tempo, mas eu não fiz nada, eu fiquei calado. E hoje a gente tem uma facilidade tão grande, irmãos. Nós temos internet para falar, nós temos celular com plano livre. Você pode ligar para quem você quiser, a hora que quiser. O apóstolo Paulo percorreu a pé, irmãos, a pé. Você que tem celular, bota aí, você vai ver o mapa. Ele percorreu lá da região de Israel, que é no Oriente Médio, até onde hoje é Espanha e Portugal, a pé. Você sabe quanto é isso andando? Tem gente que não anda daqui em Alcântara, mas ele foi andando. E hoje você não precisa sair de casa para falar. Nós nos falamos. Porque é muito sério, irmãos. E a Bíblia nos diz, clara e vultuosamente, com o esplendor do sol, de tão claro, que Deus vai requerer da nossa mão o sangue do pecador, que poderia ter ouvido da sua boca e não ouviu. Ele vai requerer. Isso é muito sério, irmãos. É muito sério. A igreja não é brincadeira. Não é. Eu tinha medo disso e continuo tendo medo disso. Continuo tendo. Eu tenho muito medo de chegar no juízo final e Deus dizer lá, tem meia dúzia ali que você podia ter falado e não falou. Que responsabilidade. E é por isso que aqui, apesar de estar no imperativo, ide, vai, é um convite. Um convite diário para cada crente se tornar um missionário. Porque a coisa é muito séria, irmãos. Porque enquanto nós estamos parados, raciocine, não precisa ir lá na Ucrânia e lembrar que está tendo guerra lá. Basta você atravessar na rua, aqui atrás ou aqui na frente, ou ir mais um pouquinho para o lado, para o outro. Você vai ter ali uma comunidade, e que provavelmente nessa comunidade terá um monte de criança, adolescentes, jovens, enveredando pelo tráfico de drogas, pessoas de juventude até a mais velha idade se enveredando nas drogas. Você atravessa ali a rua na nossa frente, gente que se entrega ao álcool. E ó, na nossa frente tocando música e todo domingo perturbando o culto. Ali ó, aquilo enche de pecadores carentes da graça de Deus. E eu sempre creio, irmãos, e vou continuar crendo, que Deus predestinou todos a serem salvos. O homem é que não aceita o seu destino, que o destino de cada um é ser salvo, não é ir para o inferno não. Isso aí é acidente de percurso. Deus quer que todos se salvem, mas Ele vai salvar através de vocês. Ele vai salvar através de vocês. Por isso, irmãos, não fiquem com medo, porque Deus usa no mínimo detalhe. E para contar um fato curioso, e os irmãos sabem que eu gosto muito de falar anedota, às vezes sou jocoso. Eu sei que em Belfort Roxo uma vez, os irmãos prestem atenção, nós fomos fazer uma visita, Cláudia, e eu disse para a dona, depois da visita, né, minha senhora, a senhora aceitou Jesus porque não quer virar churrasquinho na mão do capeta, né? Irmãos, eu não sei o que ela ouviu lá antes que o missionário falou. Eu sei que domingo ela chegou na igreja e disse para o pastor, pastor, o senhor vai me batizar hoje? Aí o pastor falou, por quê, irmã? Não, que eu não quero virar churrasquinho na mão do capeta. Deus usa os irmãos nos mínimos detalhes. Salve, tenha vida em Jesus. Prestar atenção, irmãos, é sério, mas ao mesmo tempo que é sério, é simples. Basta você se deixar ser usado, porque Deus usa. E tem muitos irmãos aqui que eu poderia, aliás, tem todos os irmãos aqui, eu poderia dizer com quantos dons os irmãos têm. Gente aqui que tem dons lindos. Então use o seu dom para ser um missionário. Deus não vai pegar você para fazer o que você não tem vocação. Preste atenção nisso. Deus não chama quem não gosta de falar na frente para falar na frente.
mas Ele chama você para a sua vocação. Você tem uma vocação dentro de si que Deus te deu. Então use-a. Você gosta de visitar? Visite. Gosta de visitar hospitais? Faça isso. Eu, por exemplo, tenho medo de maluco. Não me chama para ir em manicômio, porque eu tenho medo. Mas tem gente que tem vocação, irmãos. Quer ver uma coisa que eu não tenho vocação? É ir na Cristolândia, ali na Praça da Cruz Vermelha. Eu não passo nem perto, porque eu não sei lidar com aquela gente. Eu não estou acostumado, eu fico em choque. Mas tem gente que tem vocação. Tem gente que tem chamado. Tem gente que não consegue conversar com a pessoa mais letrada, mas tem gente que consegue. Olha, irmãos, eu não consigo, sinceramente, eu fui fazer uma audiência criminal. O indivíduo tinha uma linguagem de comunidade que nem eu, nem o juiz, nem o defensor público, nem o promotor entendemos o que o cidadão falava. Como é que vai me botar lá para falar para o cidadão? Mas tem irmãos que estão ali naquele meandro que conhecem, que sobe o morro, vai lá e fala. Eu lembro do irmão Jorginho que tinha um traquejo. Então deixe-se ser usado, irmão. Deixe-se ser usado. Irmã Dalgisa está comandando a cozinha. Talvez você pode dizer o que tem a cozinha a ver. Mas às vezes a gente faz um projeto que precisa alimentar o pessoal e ela está lá com as irmãzinhas, e ela, irmã Lude, irmã Laíde, e as irmã Lorivaldina e tantas outras lá, que cozinham para o que outras pessoas vão. Eu posso citar muitas coisas, irmãos, mas eu quero, nessa manhã, que os irmãos se despertem na cabecinha dos irmãos. Jesus falou: eis que os campos estão brancos para a ceifa, mas são poucos os ceifeiros. E nós carecemos tanto de pessoas para trabalhar, irmãos, para se doarem na obra. Então essa é a oportunidade. Nós vamos cantar, irmão Valdeci, o hino 434. E eu gostaria que nessa manhã, você, quando nós estivermos cantando esse hino, onde os obreiros para trabalhar, nos campos tão vastos a lourejar, a causa requer prontidão e vigor, ó quem quer ceifar com desvelo e ardor. Você mentalize e faça uma oração, dizendo para o Senhor: Senhor, hoje quero eu entregar a minha vida no teu serviço. Eu tenho sido relapso, ou eu tenho alegado falta de tempo, ou eu tenho alegado qualquer outro motivo para não fazê-lo. Mas então nessa manhã, coloque-se na sua reflexão e coloque-se na mão de Deus e diga para Ele: quero trabalhar, e Ele vai te indicar o caminho.